Bom dia com alegria. Que a graça e a paz do nosso soberano Deus, do nosso Senhor Jesus, estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Busque a presença do Senhor. Presença que nos basta, presença que nos faz fortes, presença que nos encoraja. É a presença do Senhor em nós, é que nos dá força, coragem para resistirmos, para suportarmos as opressões, as adversidades, mas também é a presença do Senhor que nos faz vencê-las, porque nele, estando nele, somos mais que vencedores. Você já falou com Deus hoje? Fale com Deus, fale com Deus. Todos os dias nós temos que falar com Deus, orar a Deus, clamar, adorar, até mesmo por meio da oração. E nessa terça-feira linda e abençoada, do dia 27 de maio de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, primeiro verso apenas, onde nós vamos falar de uma parábola do juiz iníquo. Mas eu não vou aqui ler toda a parábola, eu vou somente ler o primeiro verso para dizer algo a você. A Bíblia nos diz no primeiro versículo de Lucas 18: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Aqui o Senhor expressa duas ações. Em uma delas, e em todas as duas, o Senhor expressa um tempo, uma necessidade de tempo, um advérbio de tempo, uma locução adverbial de tempo. Em uma das ações, que é a de orar, o Senhor coloca como um dever nosso, ou seja, uma obrigação de orar. E o Senhor, ele usa o advérbio de tempo sempre. Sempre. A segunda ação é a de esmorecer, desanimar, desistir. E a locução adverbial de tempo que o Senhor usa é nunca. Nunca. Você está me entendendo? Eu quero aqui ministrar sobre a sua vida, sobre a importância da oração. Não é porque você é um cristão que você sabe a importância da oração. Eu conheço cristãos que se dizem cristãos que passam às vezes dias sem orar. O cristão é aquele que segue os passos de Cristo, segue o evangelho de Cristo, o evangelho da verdade, a verdade. E a verdade nos diz, olha só, o próprio Jesus diz do nosso dever de orar sempre. Existe uma necessidade emergencial, uma necessidade real, gigantesca para a nossa vida, que é a necessidade de orarmos e orarmos sempre, todos os dias. A Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses 5,
Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Ore sem cessar. Não quer dizer que nós temos que passar o nosso dia de joelhos dobrados no chão, até porque não tem como. A questão é que nós temos que ter a nossa mente em todo o tempo ligados ao Senhor, o nosso coração conectados a Deus. E por essa necessidade oramos, porque precisamos estar em todo o tempo na presença do Senhor. A necessidade de orar, ela é para nós mesmos. Claro, Deus quer falar conosco diariamente, mas essa necessidade, ela é nossa. A oração é a principal arma que nós temos para vencer num plano espiritual e até nesse plano terreno. A oração é a chave para alcançarmos a presença do Senhor. Oração verdadeira, oração feita com fé. Oração onde se rasga o coração e diz: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Pai, eu creio em Ti, porque a oração mostra toda a sua fé, revela a sua fé verdadeira, a expressão da verdade, de quem você é, daquilo que você almeja no Senhor. A oração você adora. Olha, eu elenquei 5 tipos de oração. A primeira eu quero dizer como Poliane, tenho como a mais necessária. É a oração de adoração. Eu gostaria que você tivesse com uma caneta, um papel para esse áudio. Pega uma caneta, pega um papel e anota os versículos que eu vou deixar como referência de cada tipo de oração. A primeira oração, e que eu elenquei como a mais necessária, é a de adoração. Salmo 113, dos versos 1 ao 6. Nós temos que adorar a Deus. Adorar, porque Ele é o único digno de ser adorado. Sim, adorar. Os anjos diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Adore, reconheça a santidade, reconheça o seu todo-poderio, reconheça quem Ele é. Adore a Deus. Louve ao Senhor por todas as coisas. Paulo e Silas estavam presos na cadeia e louvavam ao Senhor. As cadeias se romperam. Houve um grande terremoto e as cadeias foram quebradas. Nós precisamos adorar a Deus em todo o tempo. O segundo tipo de oração é de confissão. Confesse a Deus todos os dias os seus erros, as suas falhas. É confissão de pecados. É confessar a Deus, ao Senhor, porque Ele tem poder para te perdoar e apagar todo o seu passado de culpa. É Ele quem tem poder. O véu se rasgou. Você não precisa confessar para ninguém a não ser para Ele. É direto a Ele. Você crê na existência dEle? Fale com Ele todos os dias. A terceira, intercessão, é quando você intercede por alguém. A de confissão, Salmos 32, dos versos 1 ao 5. A de intercessão, Salmos 20, de 1 a 4. É você orar por alguém, interceder por alguém e olha, de modo imparcial. Nós temos que ser imparciais, tomar partido somente de Deus. Quarta, de petição. Quem disse que você não pode pedir para Deus? Tudo aquilo que pedirem em o meu nome, recebereis. Nós podemos sim, é a Ele que nós temos que pedir todas as coisas, porque Ele é dono de todas as coisas nele subsistem. Salmo 54, dos versos 1 a 4. Sim, pede, invoque a presença.
Invoque a presença e eu responder-te-ei. Nós precisamos pedir. Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, apresentai diante de Deus vossas petições por meio da súplica, da oração, com ação de graças, que é a quinta oração. Ação de graças, toda oração de petição, ela deve vir acompanhada com ação de graças. Salmos 92, 1-5. Porque quando nós agradecemos a Deus por tudo que Ele fez e por tudo, principalmente, do que Ele irá fazer, nós demonstramos fé para Deus. O Senhor, Ele olha para nós e diz: olha, meu filho já está agradecendo pelo que eu irei fazer na vida dele. Isso é fé no agir de Deus, fé no modo de agir, fé é confiando de que Deus irá fazer e o melhor, de que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Mas nós precisamos orar sem cessar, todos os dias. Você já orou hoje? Eu digo a você, desliga esse áudio e vá orar a Deus. Essa é a sua principal arma para vencer as coisas deste mundo. É invocar a presença, adore a Deus, peça aquilo que te é necessário, interceda pelas pessoas, porque à medida que você abençoa vidas com a sua oração, Deus te abençoa. Agradeça por tudo, confesse as suas falhas, rasgue o seu coração. Não saia de casa antes de orar. Não saia para o seu trabalho antes de orar. Aliás, a sua primeira ação do dia deve ser orar, falar com Deus. Nós precisamos todos os dias nos entregar ao Senhor, consagrar o nosso dia a Deus. Diga: Senhor, aqui está o meu dia, a minha vida pertence a Ti, a minha família pertence a Ti. Apresente a sua vida, apresente a sua família, apresente os seus pastores. Paga preço de oração pela vida dos seus pastores. São pessoas que têm pagado preço de oração por sua vida. São pessoas que precisam todos os dias se fortalecer na presença do Senhor, porque a guerra é grande. Essa guerra nesse plano espiritual é árdua, é ferrenha. Nós precisamos orar. E olha, você que me ouve, eu te peço, me coloca nas suas orações todos os dias. Me coloque nas suas orações todos os dias, apresente a minha vida, a minha casa, a minha família. Somente pelo fato de eu gravar a palavra para você, o inimigo se levanta contra a minha vida. Mas eu sei que tem um exército que me ouve e que ora por mim, que me apresenta nas suas orações. Nós precisamos ser pessoas de oração, fervorosos. E olha, apóstolo Tiago nos escreve no capítulo 5, verso 16, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Vamos orar uns pelos outros, vamos falar com Deus diariamente. É a oração que nos conecta ao Senhor. E a oração de modo perseverante, todos os dias. Mateus 24:13, aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. É a perseverança em oração que nos entrega a resposta da oração, a solução para as nossas dificuldades. É Deus. Ore, ore, ore. Hoje a ministração é só sobre oração, para te relatar a importância da sua oração. Rasga o seu coração para Deus, ora do seu jeito, não fica procurando palavras não, fala do seu jeitinho com Deus. Jesus, ele é simples,
Ele quer autenticidade, Ele quer que você seja verdadeiro, do seu jeito. Fale com Deus, tranca num quarto. A Bíblia vai nos dizer de 3 coisas que nós não temos que fazer para as pessoas verem. E uma delas é: entra para dentro do seu quarto, tranque a porta e ore a Deus. Amém? Fecha os teus olhos, dobra os seus joelhos, que nós vamos orar. Senhor Deus, obrigada, Jesus, por nos alertar, de nos manter em oração, Senhor. Deus, sê conosco. Seja com essa vida que me ouve, Deus, guarda o coração, a mente em Ti. Sê conosco, Deus. O Senhor nos diz, antes de ensinar o Pai Nosso, que das nossas necessidades o Senhor já as conhece. Portanto, Deus, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos, ó Deus, de todo o mal. Porque Teu é o reino, Teu é o poder, e Tua é a glória para todo sempre. Amém, amém. Que você tenha um dia maravilhoso, abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse áudio com seus amigos, familiares, nos grupos que você pertence. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz. Amém? Siga meu Instagram, @PRA Poliane Ribeiro com 2 Os no final. Amém? Tenha um dia de paz.